Assim agora vai falar sobre próteses, que são utilizadas nos quadris e também nos joelhos para recuperar algumas lesões. Mas para falar sobre esse assunto, qual é a utilização e como é que isso funciona, nós procuramos um especialista. O Dr. Gustavo Rodrigues é médico ortopedista, cirurgião, especialista em quadris, em joelhos e também em medicina esportiva, e fala agora com a gente. Dr. Gustavo, mais uma vez, obrigada por atender o Simples Assim. Em que circunstâncias as próteses são indicadas para o quadril ou para o joelho? Na verdade, as próteses são indicadas quando o paciente tem uma dor intratável no quadril ou no joelho devido a uma patologia de artrose, meramente conhecido como desgaste na articulação, né? Ou seja, a cartilagem gasta e fica batendo osso com osso. Isso gera uma dor importante e até deformidades graves em joelho, em quadril, né? Que dificultam muito a deambulação, uma vida normal do paciente. Geralmente dá em pessoas com mais idade ou jovens também têm esse desgaste? A maioria das vezes pessoas de mais idade, mas algumas patologias também, como necrose vascular, tanto de cabeça de fêmur como em côndilo de joelho, podem causar esse tipo de desgaste e também ter a necessidade de uma substituição por prótese num paciente mais jovem também. E também patologias de ordem tumoral, né? E aí, nesse caso, tem que substituir o osso original, vamos chamar assim, por uma prótese. Sim, a gente troca a parte gasta e coloca uma peça que o homem faz no local. Que são essas peças aqui, doutor Gustavo? Isso, essas peças são de quadril, né? E no quadril tem a cerâmica, né? Que é a cerâmica, pode ser cerâmica com plástico, que chama polietileno, pode ser uma cabeça de aço no polietileno, né? Então tem várias marcas de próteses, vários tipos de próteses cimentadas, próteses sem cimento, né? Essa aqui é uma parte do fêmur numa prótese de joelho, a gente substitui também, tira o osso gasto e encaixa numa prótese dessa. Hoje tem as cirurgias que estão muito avançadas nessa área de joelho, tendo próteses até navegadas por computador. A gente instala antenas na perna do paciente, o computador desenha o joelho do paciente e nos auxilia na hora da cirurgia, né? Ele desenha para saber o formato da prótese que vai ser colocada, doutor? Como é que é isso? Nós damos pontos para o computador, né, através do infravermelho, e ele nos dá o tamanho da prótese, a posição que a prótese tem que ficar, a angulação que a prótese tem que ficar. É um procedimento muito complexo, esse de cirurgia para implante de uma prótese? É um procedimento um pouco mais agressivo, tem que ter um pouco de treinamento, né? Porque a prótese não é você só cortar o osso e encaixar uma prótese, tem que ter todo um balanço ligamentar, né? É uma estrutura, é uma cirurgia delicada, tá? Tanto de joelho quanto de quadril, doutor, é indicado em qualquer idade ou tem restrições? Quanto mais velho o paciente, melhor o resultado, tá? As próteses, elas não duram a vida inteira. Então, se a gente colocar uma prótese num paciente muito jovem, provavelmente tem que ser substituída em algum momento da vida. Dá para saber por quanto tempo dura essa prótese? As próteses têm vários modelos, mas tem próteses hoje de quadril já com 30 anos de evolução, né? Prótese de joelhos com 20, 25 anos de evolução, tá bom? Tanto do joelho quanto do quadril, doutor, é o desgaste que faz com que o osso chegue ao osso que faz a necessidade da prótese? Sim, a prótese é indicada para esses casos de desgaste mesmo, né? O desgaste é assim, nós temos um osso e temos uma cartilagem que cobre esse osso. A cartilagem que gasta, aí começa a bater osso com osso, o paciente começa a ter dor, derrame, que é um inchaço no joelho, deformidade. Isso dificulta muito o paciente para levantar, para andar, né? Por exemplo, para sair de um carro, numa festa, se ele está sentado vai levantar, então ele sente muita dificuldade nisso. Por que é que acontece esse desgaste dessa cartilagem? Pode ser sequela traumática, sequela de algumas doenças que ocorrem no organismo, né? Na maioria das vezes traumas antigos também que não foram tratados adequadamente e acabam evoluindo, né? E sobrecarregam não só o joelho machucado, por exemplo, o paciente teve uma entorse de joelho com 18 anos, machucou o joelho e não tratou. Ele acaba afetando o outro joelho também. Na maioria das vezes quem nos procura não é nem para tratar aquele joelho machucado, é o outro que era bom, mas que foi sobrecarregado a vida inteira. Lembrando que hoje você faz uma prótese, o paciente pode caminhar já no outro dia. Era o que eu ia perguntar. Como é que é o prognóstico do pós-cirurgia, depois que ele implantou a prótese? A prótese de joelho, a gente costuma falar que ela é um pouquinho mais chata para recuperar. É
uma articulação um pouco mais dolorida que o quadril, tá? Mas os dois, basicamente, se você faz uma cirurgia hoje, você pode colocar o paciente em pé já no outro dia para andar com o andador. E é até interessante isso, porque o paciente idoso não precisa ficar no leito. Ele pode andar, pode se exercitar, né? Evitando o risco de outras doenças aí no pós-operatório. Quando ele põe prótese num joelho, é um só ou ele necessariamente tem que pôr nos dois? Não, depende da patologia. Tem pacientes que têm dos dois lados, uma doença bilateral. Tem pacientes que só têm de um lado, uma doença unilateral, só corrige o lado danificado. É comum haver algum tipo de rejeição ou de não adaptação à prótese? Pode. Toda cirurgia você pode ter alguns casos de, eu não diria rejeição, mas diria casos de infecção, né? Existem as complicações que podem acontecer pós uma cirurgia. Tromboembolismo, infecção, né? Tudo isso é inerente a uma cirurgia que hoje vem se minimizando muito, né, com o avanço da medicina. E aí, como é que a pessoa que tem essa necessidade, ela faz o que depois para ter essa adaptação tranquila, para evitar que tenha qualquer tipo de intercorrência? Na verdade, a gente, antes de uma cirurgia, a gente pede várias avaliações, né? E já prepara esse paciente para a cirurgia. Nós já preparamos através de uma fisioterapia específica, tudo. Na verdade, sim, o ato cirúrgico tem que ser um ato cirúrgico simples, o mais rápido possível também, danificando o menos possível das estruturas dentro do joelho, para poder o paciente ter um pós-operatório bom, através de uma fisioterapia específica, de uma hidroterapia e depois de uma academia, um fortalecimento. E a despeito de ter ou não a prótese, quer seja no joelho ou no quadril, a vida dele vai ser normal? É uma vida, eu costumo falar o seguinte para o meu paciente, na verdade você está colocando uma peça que o homem faz, não que Deus faz. Isso. Né? Alguma restrição pode ter, mas em termos daquele paciente que tem aquela dor intratada, aquela coisa que dói, né, demais, ele tem uma melhora de uns 95% com certeza no quadro de dor. E aí ele não vai ter que tomar nenhum tipo de medicamento pós-cirurgia pela vida toda. Na maioria das vezes o paciente se sente muito bem e muda a qualidade, tem uma qualidade de vida muito melhor do que ele tinha antes da prótese. Para tirar a dor, eu imagino que deva ser mesmo, né, doutor? E é sempre bom procurar um especialista e se informar direitinho sobre isso. Sim, eu acho que assim, hoje aquele negócio de procurar um generalista para cuidar de tudo, hoje a medicina está um pouquinho mais voltada para a área de especialidades, né? E ficou fácil, todo convênio tem, né? Todo mundo tem um médico que seja especialista de uma área. Eu aconselho sempre especialista. Muitíssimo obrigada, doutor Gustavo. Eu que agradeço.